Olá, tudo bem com vocês? Bora! Vamos para mais um bate-papo pós-carnaval. E agora, ou vai ou racha, né, galera? É hora da gente realmente começar tudo com força, não é isso? Acabou o carnaval, agora a gente não tem muita opção, a gente precisa pegar firme no batente e a gente sabe que é difícil, a gente sabe que é desafiador, a gente sabe que é um ano que vai ser complicado porque tem muitos desafios vindo pela frente, mas pode ser o ano. Então a ideia aqui hoje é que a gente consiga criar uma percepção de como que nós, coordenadores, somos responsáveis e como que a gente pode colaborar para a gente ter realmente uma inclusão real, né? Porque muito se fala sobre inclusão e muito pouco acontece. Ó, a Fabi já tá na próxima segunda que o ano realmente começa. Nananina, não. Começa hoje, pode parar de graça, tá bom? Mas o mais legal é que hoje o nosso bate-papo não é só comigo e com vocês. Hoje a gente vai ter uma grande convidada, uma pessoa que para mim tem um significado diferente, tem um afeto ali diferente, porque eu vou chamar ela aqui, falar ao vivo com ela. Ana Paula Patente, seja muito bem-vinda, minha querida. Deixa eu te convidar aqui para você vir comigo para esse bate-papo e para eu falar por que que você é tão importante dentro da construção da minha coordenação. Pera aí. Calma aí que ela vai entrar. Vocês vão entender por quê. Vocês aguentam a mão aí, só um tiquinho. Pera aí que eu tô toda torta aqui. Ei, Ana Paula, boa Boa noite, minha querida. noite. Seja bem-vinda. Tudo bem com você? Graças a Deus, Raquel. Que prazer estar aqui com você. Gente, o prazer é meu. Agora que ela está aqui ao vivo comigo, eu vou contar para vocês por que para mim é tão importante ela estar aqui comigo. Que quando eu comecei lá no Menino Jesus de Praga, 12, 13 anos atrás, ela foi uma das pessoas que me norteou, me orientou, me ensinou, me mostrou tudo o que eu precisava saber sobre inclusão, como que eu ia fazer com os alunos que estavam chegando, o que eu tinha que fazer com os pais, as documentações. Então, Ana Paula, ela tem assim um espacinho dentro do meu coração guardadinho, porque ela, dentro da metropolitana, que é onde ela atuava na época, ela conseguiu ir me mostrando devagarinho ali tudo que eu precisava saber, e isso é muito importante. E é por isso que eu a convidei para vir falar aqui comigo, porque eu sei que ela tem muito a ensinar vocês sobre inclusão, sobre esse caminho que é tão importante dentro da instituição, esse caminhar, né? Que é tão importante dentro da instituição, e se a gente não fizer bem feito, não dá certo, gente. A gente vai assim, enfiando os pés pelas mãos, vai virando uma zona e a coisa não caminha como deveria. Então, se apresenta, Ana, fala um pouco de você, conta sobre você para quem está aqui acompanhando, que não te seguia, aprender um pouco sobre quem é Ana Paula. É, Vocês estão me ouvindo bem? Super, Tá, pelo né? menos eu estou. E eu estou muito feliz, Raquel, de estar aqui com você. Quando eu recebi o convite, eu pensei exatamente assim, por que eu não tive essa ideia antes? Porque assim, né, eu também, essa recíproca é verdadeira. E o conhecimento que você tem, o trabalho que você faz, quando eu te conheci lá no Menino Jesus de Praga, né? Não sabia que era tanto tempo. A sua competência profissional é incrível, Puxa, né? Então, assim, tudo que você trouxe ali, né, de trabalho, de coordenação para a escola, fez a escola caminhar e ser uma escola diferente do que ela seria se não fosse com você. Né? Então, assim, muito feliz de estar aqui com você, de compartilhar o conhecimento que a gente carrega, né? Eu tenho muito disso, inclusão na prática tem essa pretensão, né, de trazer de fato a inclusão para a prática, porque é isso que falta
né? A gente sabe muito de teoria às vezes, mas a gente tem dificuldade de aplicar na prática. E o Inclusão na Prática nasceu dessa ideia de levar os educadores, todo mundo envolvido com a educação, a colocar essa inclusão que a gente precisa fazer na prática. Então, lá atrás, quando eu comecei com esse serviço de orientação às escolas, eu entendi que aquele conhecimento que eu tinha precisava ser repassado para outras pessoas, né? E eu comecei lá atrás, lá no Facebook, timidamente, compartilhando meus conhecimentos e deu certo. E eu fico muito feliz de chegar aqui, de alcançar vocês, né? Isso aí já vão quase 20 anos de trabalho na educação especial. Então, desde o momento que a gente estava ali construindo a educação especial como um projeto. A proposta era de que vamos montar um projeto, né, no estado, quem sabe dá certo. E nunca mais voltou atrás. E eu fico muito feliz com isso. Fico feliz de chegar aqui para compartilhar os conhecimentos e que a gente possa somar, né? Com toda a nossa trajetória, a sua trajetória, a minha trajetória, que a gente possa, né, trazer isso para esse público que está aqui, que eu tenho certeza que se está aqui nesse momento é que quer aprender muito. Verdade, Ana, assim, muito gostoso te ouvir. Eu relembro, assim, é engraçado, né? Vai fazendo um flashback na minha cabeça, assim, mas eu não juro que eu não vou ficar falando sobre isso, porque eu emociono, né? Quem me segue sabe, eu sou uma manteiga derretida, tudo para mim é motivo de chorar, de emocionar, enfim, mas eu vou seguir firme. Mas quem ainda não segue a Ana, que é aqui meu seguidor, clica no meu topete, são dois topetes, ó, clica no meu topete e você vai na setinha, começa a seguir, porque o perfil dela é maravilhoso e ela fala realmente disso que ela acabou de dizer aqui pra gente. É a inclusão na prática. A ideia é essa, que você que está aí assistindo, que você consiga entender qual é o nosso papel, qual é o papel do professor, como que a gente põe esse aluno realmente incluído. É um perfil muito gostoso, então, assim, vale a pena vocês estarem por lá, não percam. E aí, Ana, eu quero já, assim, de cara te fazer uma pergunta, assim. Quando você começou pensando a questão da inclusão, o que você sentiu de mais desafiador no sentido de incluir isso dentro da instituição para não ser mais um documento? Né? Porque você já começou falando da prática, eu acho tão importante, mas como que a gente pode orientar quem está aqui escutando a gente para que os norteadores do processo de inclusão não seja só mais um documento ou um monte de atividades ali que a gente pega da internet, que isso infelizmente ainda acontece, né? Aleatoriamente. Como que a gente pode fazer com que eles entendam essa importância, essa potência? Quando eu comecei, Raquel, assim, eu vou até contar, assim, né? Eu conto isso só para as pessoas mais próximas, mas como a gente já caminhou juntos há tanto tempo, quando eu cheguei na educação especial, eu ainda era nova, né? Meio inexperiente, e aí, quando eu chegava nas escolas e percebia que o diretor, que já estava ali há mais tempo que eu, não sabia sobre inclusão escolar, aquilo me deixava muito brava. E aí eu falava assim, poxa vida, vocês estão aqui há mais tempo que eu e não sabem, né? Eu acabei de chegar na educação e tal, mas aí com o tempo, o que que a gente vai perceber na medida que a gente amadurece? Que aquilo fazia parte da minha rotina diária. Ler a legislação, interpretar a legislação, ir para as escolas, visitar, conversar com coordenação, com diretor, com famílias. Então, eu me envolvia com todos os setores da escola. E aí eu comecei a perceber que a dificuldade de implantar a inclusão não era pela falta de conhecimento, mas pela falta do acesso a esse conhecimento. Porque às vezes o diretor estava mais envolvido com outras ações. E só quando chegava um estudante, né, com deficiência, naquela época já era difícil, né, a gente falar de educação especial, que alguém se preocupava. Então, vamos até o setor, né, buscar essa informação. Então, eu acredito que algo fundamental que a gente precisa é valorizar a nossa prática. A gente não vai acertar o tempo todo, né? E quando a gente
se dispõe a aprender, a conhecer aquilo que é desconhecido, porque a inclusão, ela traz um desconforto, ela traz para a gente um sair do lugar de comodismo, né? Às vezes o professor adicional ali na sala incomoda, porque nos tira ali, às vezes nos expõe também, né? Expõe o que eu sei, o que eu não sei, se eu estou preparando bem as minhas aulas ou não para minha turma. Então, assim, tudo isso, quando a gente vai somando tudo isso, a gente precisa compreender que estamos todos em constante aprendizado. Então, o problema não é não saber, é permanecer no lugar de não querer saber. Então, é importante que todos nós, né, se tenhamos ou não o conhecimento, que a gente busque esse conhecimento. Eu nunca te falei, mas eu fui tutora de um curso do Pitágoras, que você era aluna, e você fazia parte da minha turma. E eu lembro que eu vi o seu nome lá, e eu gravei, porque seu sobrenome é diferente, né? E aí eu sempre tenho essa facilidade de gravar nomes diferentes. E aí, quando eu te conheci, eu falei, gente, é a mesma Raquel do curso. E aí, nesse curso, eu lembro que tinha uma disciplina que falava de Pierre Levy. E lá ele fala assim, né? O importante não é você saber, mas é você se conectar com quem sabe. Hoje a gente sabe bem melhor do que o que ele falava lá atrás. Hoje, a importância da gente se conectar com as pessoas que sabem aquilo que a gente ainda não aprendeu ou que estão, né, num processo mais à frente que o nosso. Então, é importante a gente praticar os atos de inclusão o tempo todo. Né? Eu não cheguei sabendo, eu me entreguei ao conhecimento, mas eu comecei a encontrar pessoas que não sabiam. E essa ausência de conhecimento ali das pessoas naquele momento, eu percebi que o que eu tinha eu podia contribuir, ao invés de eu criticar. Né? Então, às vezes, né, falando assim bem geral, às vezes a gente critica o outro que não faz, mas a gente não olha para o outro na posição em que ele está. Então, falar de inclusão é aceitar o outro do jeito que ele é e propor para ele aprender um novo conhecimento. Porque a mudança de mentalidade que a gente precisa construir na educação especial é que nem todos somos iguais, mas que temos direitos iguais. E nem todos vamos acessar da mesma forma. Eu gosto de usar um exemplo bem claro, eu acho que o seu público que é da coordenação vai entender isso muito bem. Quando a gente chega na sala de aula, a gente quer que os estudantes, né, aceitem todos e tenham ali um bom relacionamento com os outros. Porém, quando bate o sinal e a gente vai para a sala dos professores, o que acontece? A gente encontra ali pessoas que talvez eu não goste muito, não me relacione muito, né? Inclusive, um dos seus desafios que eu vi é isso, né? De se propor a isso, porque às vezes eu não me dispus a conhecer a outra pessoa, a saber o que ela tem, né? O que, que ela pode contribuir além daquilo que eu identifiquei que eu não gosto. Mas ela tem outras qualidades. Então, quando a gente olha para a educação especial como um todo, é isso. É o olhar para as minhas atitudes primeiro, porque a mentalidade, eu gosto de falar de mentalidade inclusiva, ela vem de dentro primeiro. Ela vem de mim. Quando eu entendo que a pessoa na minha frente que está demorando a arrancar o carro ou que está com uma dificuldade no trânsito, ela pode ser uma pessoa com deficiência que acabou de chegar no trânsito e ficou muito nervosa, ou ela pode estar passando por uma situação, uma notícia ruim que ela recebeu, seja qual for o motivo. Né? Então, trabalhar com educação inclusiva faz a gente enxergar o mundo de forma diferente. E aí é uma coisa que eu acredito muito. Eu falo assim que eu não sou Alice e eu tenho certeza que essa mudança ainda vai acontecer, né? Que a educação especial ela vai mudar o mundo. A forma das pessoas olharem para si mesmas, para os outros, de aceitar o outro como ele é, independente de eu gostar, né, do que ele pensa, do que ele fala, mas eu preciso aceitar a diferença do outro como parte de uma sociedade. Então, eu acredito na educação especial como algo muito maior do que simplesmente, né, a gente falar de deficiências. Mas é importante, né? Isso é um amadurecimento que eu tive ao longo dessa trajetória, eu não cheguei assim. Então é importante a gente se expor a esse conhecimento que a gente precisa ter, se conectar com pessoas que
tem facilidade, por exemplo, eu desenvolvi uma facilidade de ler as legislações e interpretar ela, porque eu fazia isso quase todos os dias, né? Então a gente acaba decorando onde está o artigo, em qual lugar, né? Então é importante a gente se expor e estar com o coração disponível para mudar a nossa forma de agir. E aí, quando a gente muda, a gente consegue, né, levar essa transformação para o outro, porque está dentro de nós. Gente, só exemplo perfeito. Eu tô aqui ouvindo e falando, nossa, é isso, é isso, é isso, é isso. Mas de tudo que você falou aí, uma coisa ficou na minha cabeça, né? A questão da gente entender que a educação inclusiva, ela é a gente pensar que todos somos diferentes, né? Isso é incluir. Eu tenho as minhas deficiências e nem por isso eu estou dentro ali do pensar que eu preciso de um apoio, de uma, né? Mas eu tenho as minhas deficiências, as minhas falhas, as minhas necessidades. Você foi dando o exemplo do carro e eu sempre uso um exemplo parecido, não esse, mas um exemplo parecido de trânsito, porque cada um dirige de um jeito. E se cada vez que o outro fizer uma coisa diferente da que eu quero, eu sair gritando, xingando, buzinando, empurrando, a gente nunca vai sair do lugar, né? O mesmo na escola. Todos pensam completamente diferentes, né? Assim, às vezes a gente tem uma outra pessoa ali em sintonia, né? É engraçado assim, que é o que a gente chama de afinidade, né? Mas esses afins, eles estão ali pensando em algumas coisas iguais, não são todas, né? E a gente entender que esse processo de incluir a todos o tempo todo dentro de um processo coletivo de aprendizagem é a gente colocar um pouco dessa inclusão, não somente para aqueles que precisam de talvez um olhar ainda mais atento, mais cuidadoso, de mais estudo, né? Mas da gente conseguir entender que todos precisam, de uma certa forma, desse olhar cuidadoso, vamos dizer assim. E aí eu já emendo refletindo que você falou uma das coisas que eu acho que é um dos grandes calos que eu sinto dentro da coordenação, a interpretação das leis. Quando eu pego assim as pessoas que fazem os meus cursos, as minhas formações, eu vejo que o ler e compreender, e aí eu nem estou falando de lei, que às vezes é até um pouco mais complexo de assimilar, porque tem terminologias mais específicas às vezes, ou até uma resolução que chega ali, né, nova para nortear o nosso ano. Mas quando a gente pensa que a compreensão daquilo que está escrito está distorcido, gera uma dificuldade também muito grande de como que ele vai gerenciar tudo isso, né? Eu brinco com as minhas coordenadoras, eu falo, olha, a hora que chegar o início do ano, você pega todas as leis, todas as resoluções vigentes, eu sei que fica mais, mas imprime, grifa, rabisca, pega um lápis, coloca onde você tem dúvida para você discutir com o outro, porque senão você não vai sair do lugar, né? As pessoas sempre me por onde começar? Eu falo pelo PPP e pelas legislações. Não comece diferente, porque senão eu chego na escola sem saber nada, né? Assim, e você Tem pegou que um ter um ponto, norte, né? e você pegou um ponto que quando eu escuto, né, do outro, assim, eu tenho uma facilidade porque eu faço isso diariamente. Eu vou ter a facilidade se eu fizer isso sempre, né? Então, as leis vão se tornar fáceis para vocês que estão escutando a gente, se vocês pararem e começarem a ler. Elas não vão por osmose para dentro de vocês, não tem jeito. Seria muito bom, mas não é. Então, assim, você precisa ler, estudar, refletir, discutir com o gestor, discutir se tiver outro coordenador, um vice, qualquer pessoa ali, um professor que você sinta uma afinidade. Mas, né, Ana, assim, a gente não consegue evoluir sem ter essa clareza que você falou aí de realmente conhecer a legislação. E quem está ouvindo a gente aqui, me conta, vocês fazem essa leitura, assim, escrevem, conta aqui no chat para a gente, participa aqui com a gente, porque isso é muito importante, né? Eu não estou falando aqui só de rede pública, não, a privada também tem as legislações vigentes e que precisam ser seguidas.
né? Eu venho de escola pública, Ana, de uma grande trajetória pública, mas não é só na pública que a gente tem que conhecer, na privada tem que conhecer muito, porque senão tem pai que te dá umas, uns nozinhos aí sem vocês perceberem. Então a gente tem que conhecer muito bem mesmo. Deixa E eu aí, contar um nó da conta, educação especial, conta. que a coordenação pode sofrer por não saber interpretar a legislação da forma como ela está escrita, ou, né, achar assim, como eu não conheço, eu vou aceitar. Quando dizem que o diagnóstico não é obrigatório. Eu já ouvi falar isso várias vezes. Ah, o pai chegou aqui e falou que não vai entregar o diagnóstico porque não é obrigatório. E aí a gente vai atrás de uma legislação que fala sobre isso, porque a gente vai ter que buscar, né, uma informação. Existe uma nota técnica do MEC que fala sobre isso. E aí, nesse documento, ele diz assim: não se pode considerar imprescindível a apresentação do diagnóstico médico em função de alguns fatores. E aí ele fala que é em relação à matrícula, né, ao fazer pedagógico. Então, eu não posso cobrar o diagnóstico para dizer, eu só vou te propor uma intervenção pedagógica se você trouxer um diagnóstico. Porque a escola é o lugar de fazer intervenções pedagógicas para quem necessita, tenha diagnóstico ou não. Só que não para por aí, né? Todo mundo para nesse ponto, mas no mesmo parágrafo, na mesma sequência desse parecer, diz assim: porém, se a escola considerar necessário, ela pode solicitar para compor a pasta do AE. Então, eu sempre brinco assim com as minhas educadoras. A gente sempre vai considerar importante solicitar o diagnóstico. E aí eu tenho esse embasamento para dizer, quando o pai dizer, não, eu não tenho que apresentar diagnóstico, você tem que fazer o que você tem que fazer, ok. Eu não posso cobrar o diagnóstico para que eu garanta a matrícula, para que eu proponha uma intervenção pedagógica. De fato, não pode. Porém, eu posso solicitar, por quê? Quando a gente fala de coordenação, a gente fala de uma competência profissional que é diferente da competência do professor, do gestor e dos outros profissionais. Ali, quando a gente busca o diagnóstico, a gente está buscando a competência de quem? Da área médica, do médico, do terapeuta, daquelas pessoas da área da saúde que têm uma competência diferente da minha, porque a competência técnica deles é na área da saúde, e a minha é na área da educação. Né? Então, são complementares e elas se somam. Então, é importante eu saber se um aluno tem diagnóstico de autismo mais deficiência intelectual, se ele tem o nível de suporte 1, 2 ou 3, ou se ele tem só o diagnóstico de autismo, mas não tem nenhum comprometimento intelectual. Quem vai dizer isso para mim? O diagnóstico médico. Então, olha como é importante a gente estudar a legislação e compreender o que está escrito. Né? Então, são coisas importantes. Eu acho que esse é uma grande necessidade de compreensão, assim como outras, né, que acredito que a gente vai falando aqui ao longo da live, mas isso é importantíssimo a gente saber, porque tá na lei e às vezes a gente não sabe, e a gente se sente intimidado por aquela pessoa que se apresenta como quem sabe o que está falando, quando ela está falando só uma meia verdade. Perfeito. E você tocou num ponto, né? E quem para ler tudo isso dentro da coordenação são pouquíssimas pessoas. E aí entra nessa fala, eu vou até pegar o nome da pessoa aqui, Goretti. O coordenador é responsável por tudo na escola, Goretti, tudo é muita coisa, né? Se fosse tudo, para que ia ter diretor? Para que ia ter administrativo, secretária, limpeza? Então tudo é muita coisa. Eu fiz uma story hoje falando exatamente sobre comunicação. A gente, quando faz, né, algo que pode nos atingir, a gente leva pro tudo.
né? Se não fosse, provavelmente a gente não colocaria. Sabe o que eu sugiro, Gorete? Assim, é que você entenda um pouco mais dentro do projeto político-pedagógico da sua escola qual é a atribuição da coordenação na sua escola. Isso muda Uhum. muito de escola para escola, isso muda muito de equipe gestora para equipe gestora antes de você se descabelar, tá? Na escola, lá no Menino Jesus que eu atuava, o que eu posso dizer é que o papel do coordenador lá, ele é um papel articulador. A gente articula os processos entre quem? Todos os setores. Eu estou no meio e eu articulo com a equipe gestora, com os professores, com os alunos, com os pais, com o pessoal da entrada, porque se tiver algum problema, vem a mim. Então eu articulo tudo isso. É muita coisa? É, mas eu escolhi. Eu escolhi fazer coordenação. Eu escolhi fazer o concurso e ser coordenadora, mesmo sabendo que é uma atribuição grande. Mas a do professor também é enorme. Então, todos dentro da escola têm grandes atribuições. O que eu gosto de dizer é que quanto mais organizado você for, menos você vai se sentir mal, tá? Então, só queria colocar isso porque eu acho que as pessoas acabam fazendo uma leitura torta da coordenação. E a Uhum. coordenação ela tem um papel maravilhoso dentro das instituições e não de exaustão, né? Desconstruir, desmistificar que o coordenador é um faz-tudo. Não é um faz-tudo, Uhum. pelo contrário. Tem que aprender a falar não, né? É, vai. E olha, Aí, mas a gente, gente só vai falar não quando eu conhecer o que é o sim, o que são as minhas atribuições. exatamente. Isso vale para a inclusão, para que eu possa ensinar os professores, né, o devido traquejo para ser um bom professor que consiga ter esse papel de incluir a todos, independentemente dos de laudo ou não, né? Vamos citar isso aqui. É super legal você ter clareza de muitas coisas. Por isso que eu tô falando que vocês precisam seguir a Ana Paula se vocês ainda não seguem. Pra vocês entenderem o real papel dentro de uma instituição para uma educação inclusiva real. Né? A própria Ana acabou de dar o exemplo aqui. E que muitas vezes a gente não sabe para onde ir, como cobrar. Eu sempre gostava na escola, assim, quando começava o ano, eu sempre falava com os professores assim, observa todo mundo, os novatos, né? Observa todo mundo para a gente ver quem, por acaso, tem um comportamento ali que chame a nossa atenção para eu conferir se tem laudo ou não. Porque muitos Uhum. chegam sem, é isso que você está dizendo, né? Principalmente na rede pública. Aliás, mentira. Na rede particular eu acho que ainda é pior, porque o pai esconde, porque senão ele não consegue a matrícula, né? Uhum. O Instagram tá muito doido com esse negócio. Mas é muito importante que você compreenda como, né, quem são esses alunos. Então, já chegar, e nem estou falando da diagnóstica aqui, mas já chegar pedindo esses professores para observar quem está chegando ali. Esses comportamentos, né, o que, que tem de diferente do que é esperado dentro daquela faixa etária, o que, que a gente pode observar, por exemplo, é mais agitado, ou é muito calado, ou não fala com ninguém, não olha no olho. Coisas que a gente Uhum. sabe, já era esperado que esteja escrevendo, não está. Então, coisas que dentro daquela faixa etária já é o mínimo esperado, para que vocês rapidamente, tá? Rapidamente, porque a gente já está no dia 15/2, né? Rapidamente vocês acionem essas famílias e já com essa fala que a Ana Paula acabou de orientar vocês aqui, vocês consigam construir a solicitação desses relatórios para observar o que pode estar havendo. Raquel, mas eu nem sei se tem. Lógico, você vai perguntar antes. Olha, observei isso e isso. O seu filho chegou muito caladinho. Você observa que ele é caladinho em casa também? Ah, é. E sempre foi, foi. Mas tem alguma questão médica ali que né, sugira a razão dele ser tão caladinho? Para essa idade não é tão esperado isso? Percebe, gente? Você vai conversar, perguntar, dialogar com a família, mas você não vai chegar soltando pedra em cima do pai, porque ele vai embora correndo, nunca mais ele vai querer voltar, né? Então, assim, não é Sabe essa a algo ideia, né? importante que nessa construção de relacionamento com a família, porque às vezes
os professores do AE, principalmente, né, da educação especial, falam assim, às vezes é difícil a gente se relacionar com a família, chega muito armada, e eles chegam mesmo, porque eles estão cansados de ouvir não, cansados de ouvir não é capaz, não vai avançar, tá aqui só para socializar, não liga não, é carta branca, tá aqui só para socializar. Então, isso vai desgastando a família. Mas quando a gente se coloca na posição de alguém que se importa com aquele estudante, olha, não é só pelo diagnóstico, porque a gente quer ver ele crescer e, de fato, você vai provar ao longo do seu trabalho que você está preocupado com o avanço daquela criança. Né? Então, isso que a Raquel está falando é importante quando a gente faz eu chamo de história de vida, a gente faz o levantamento da história de vida do estudante. Você está conhecendo a identidade desse estudante, que é diferente de qualquer outro. E às vezes um fator importantíssimo, por exemplo, que eu já vi na escola, a mãe se preocupava demais com a criança, mas tinha outros irmãos. E aí, sabe o que acontecia? Em casa, essa criança com deficiência tinha problema com os irmãos, porque eles sentiam ciúme do irmão que recebia mais atenção. Olha como é uma coisa que você fala assim, não é possível, mas, pô, eu também sou filho, os meninos diziam, eu também sou filho. Minha mãe dá atenção só para ele. E aí a mãe fala, mas ele não entende que ele precisa mais de atenção do que eles. Como? Não entende mesmo. Somos filhos como os outros, como o outro é. Né? Então, a gente precisa entender o contexto, a história de vida, de onde esse aluno vem, né? Onde ele está inserido, se ele tem acessos, se ele não tem, né? Se ele vem de uma família muito nuclear, se ele vem de uma família numerosa, tudo isso vai interferir, né, no aprendizado desse estudante, tenha ele deficiência ou não. Né? Então, quando a gente se mostra presente para a família e dizer, olha, eu não estou aqui só pela presença do estudante, ou mais um ano, né, para me dar trabalho, não. Quando a gente muda isso, tudo muda também. Quando eu mostro para a família que, olha, eu não estou aqui, mesmo que ela chegue armada, uma hora ela desarma, porque ela vai perceber assim, opa, eu estou na posição errada. Né? Então, é a gente se mostrar presente, é a gente dizer, olha, tem a deficiência ou não, a gente identificou uma dificuldade no aprendizado e a gente precisa ajudar ele a vencer isso. A gente pode fazer isso juntos? Né? Qual tempo você tem disponível em casa para acompanhar nas tarefas diárias? Tem pouco tempo, então tá. Então a gente vai mandar menos tarefas para casa do que a gente mandaria, porque para que você passe o mínimo tempo, mas que possa acompanhar de perto. Então a gente precisa conhecer quem são os nossos estudantes. E hoje eu vejo muito o contrário, né? Às vezes os professores não querem conhecer, valorizam mais o diagnóstico do que a identidade do estudante. Né? Então, a gente precisa, o diagnóstico é importante, né? Já falei que sim, o quanto é importante, quanto é necessário para o nosso fazer pedagógico, mas a gente está tratando de um ser humano que está ali na escola para ser escolarizado, como todos os outros, né? Então, é a garantia desse direito. Perfeito, a garantia desse direito. E você falou num ponto importante, né? Que assim, o pai chega armado. Porque ele entende que é uma garantia, ele entende que é um direito, né, desse filho estar ali, mas ele já chega com esse, esse comportamento negativo porque ele sabe que a maioria das pessoas não vão acolhê-lo como é devido. Então, a nossa sugestão aqui, eu sei que é a sua pela sua fala agora, né? A nossa sugestão aqui é que ao invés de você ir batendo de frente, você vai buscar uma conexão, uma sintonia, uma comunicação aberta, respeitosa com essa família, para que essa família queira estar ali com você. Né? Quantos casos na nossa escola eram procurados lá exatamente porque sabiam que o Joselito, você conheceu muito bem ele, ia acolher de qualquer jeito. Né? Então, assim, inúmeros pais procuravam a escola lá porque sabia que ele ia acolher.
ele ia pegar lá, ia abraçar, ia acolher, ia cuidar, ia proteger, ia fazer tudo que tivesse ao alcance dele. Vocês devem estar pensando quem é o Joselito. Era o diretor na nossa escola e foi por 10 anos na escola. E ele era uma pessoa extremamente. Ele é, né? Ele é uma pessoa extremamente acolhedora. Então, assim, como todos nós temos os calos dele, as dificuldades dele, mas isso ninguém contesta. E aí, ele ensina muito isso dentro do fazer dele, da importância de trazer esse acolhimento para que as pessoas que estejam chegando ali se sintam confortáveis em estar ali. Então, Sabe um exemplo que eu lembrei? Só te interrompendo. Gente, eu lembrei de um exemplo. Não sei se você ainda estava, já estava, se ainda estava, né, na escola. Ele mudou a formatura de uma turma da quadra, que não era acessível, sim, para um lugar acessível por conta de uma aluna usuária de cadeira de rodas. Então, assim, ele falou: não, se ela não vai participar, então ela faz parte da turma. Então, esse olhar né, do diretor, da coordenação, da escola como um todo, com uma vida, faz toda a diferença, né? E ele, eu lembro que ele fez todo um movimento lá para fazer a mudança da formatura que não aconteceu na quadra da escola, porque a quadra não era acessível, né? Então, gente, isso é se mostrar presente, é muito além, né, de representar um papel. Por isso que eu falei da importância de estar dentro da gente primeiro. exato. Porque uma prática muito interessante, muito legal de se fazer, que eu sempre recomendo é chame a família não só para falar do trabalho que está dando. Ai, tá difícil, não consigo. Chama para dizer, olha, chegou aqui assim. Eu vi alguém falando do PDI aí, né? Acho que a gente vai falar um pouquinho de PDI. Tá aqui no PDI dele, na primeira avaliação que a gente fez dele, ele não conseguia executar tal e tal atividade. Agora, veja o avanço. Eu quero te mostrar aqui o quanto ele avançou. Ah, mas eu não estou enxergando, não, mas ele avançou. Olha aqui, ó, consegui fazer isso, 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 isso. E aí a família muda o olhar dela, que às vezes também era mais assistencialista, mais pensando no benefício que recebe da criança, que também pensa que vai para a escola só para socializar ou para dar um tempo para a família ficar, né? É, são N motivos, mas a gente entendendo o nosso papel enquanto educador na escola, a gente chama essa família e mostra, olha, a gente chamou hoje para te mostrar o que ele foi capaz de fazer, né? Eu acho que essa ação do Joselito, né, que foi o diretor da Raquel, eu lembro desse fato até hoje, né, que ele fez, já foi há bastante tempo. E ele Ela isso, tá né, terminando já a faculdade agora. mudou a formatura da escola, né, da turma em função dela. Então, assim, é a gente se importar de verdade, né, não só de palavras. Perfeito, muito bem lembrado. E só um parênteses, ele motivou, pegou um monte de gente. Ele pegou polícia militar, ele foi pegando, angariando gente da comunidade, assim, e foi fazendo, ó, eu preciso de dinheiro para isso, eu preciso de dinheiro daquilo, você precisa de ajudar aqui, ajudar ali, até que conseguiu fazer essa formatura de uma maneira que essa aluna, junto com todos, pudessem estar presentes. Você lembrou de uma coisa muito legal. E aí eu faço um gancho já, né, com essas falas aqui do pessoal do PDI, de PDI e PEI é a mesma coisa. Tem gente perguntando o que tem que pôr no PDI. Tem um monte de pergunta aqui. Se conhecer, ó, é importante conhecer a pessoa além do CID, muito bem. Acompanhar o desenvolvimento do estudante através do PEI. Eu tô só revendo isso aqui que a gente já fala sobre isso. Mas uma coisa que eu acho que é bem interessante da gente entender dentro de PDI, PEI, a gente vai falar, lembrem-se que não é um documento que não pode ser mudado. Porque tem muita gente, eu tenho certeza que com você também, ainda mais que né, tem os seus materiais, mas as pessoas pegam os materiais e querem usar exatamente como está ali. Ali é um norteador, um orientador. Então, lembrem-se sempre disso. Documentos que são usados né, como base
eles são norteadores. Você vai pegar e vai observar dentro desse norteador o que tem que pode ser mantido e o que vai ser reformulado de acordo com aquilo que tem de característica do aluno X que vocês forem inscrever. Né? Uma vez eu recebi um relatório da minha filha, escola particular, hein, gente? Relatório, não estou falando de PDI, não. Relatório ali de educação infantil, dizendo que a minha filha era apaixonada por suco de uva. Ela cospe suco de uva. Olha. Aí eu descobri que a escola não fazia um relatório individual para cada um dos alunos. E por que eu percebi isso? Porque eu sou conhecedora e escritora de relatórios. Eu fiz psicopedagogia, não foi à toa. Então, escrever um relatório para mim é algo que para mim é muito, muito natural. Né? Mas é isso que eu quero dizer para vocês. Releiam, revejam, tenham atenção. Cuidado com copiar e colar, né? Exatamente. Conta um pouco aqui para o pessoal entender, né, sobre o PDI, o próprio PEI, como que eles são usados hoje nas escolas, o que a gente pode trazer aí de orientação para quem está chegando agora. Acho que é importante isso, né? O que eu gosto de trazer para o entendimento? Porque, por exemplo, a gente está em Minas tem uma resolução que traz um modelo pronto de PDI. Em outro estado, vou falar assim, bem longe, lá em Oriximiná, no Pará, né? A gente tem lá uma outra estrutura, uma outra forma de trabalhar. Então, o que eu fui entendendo com a minha experiência? O que importa não é o modelo, mas as referências que a gente tem para construir esse documento, porque ele não é, né, como a Raquel acabou de falar, não é um documento fixo. Ele é um documento vivo, é um documento que ele vai caminhando junto com o ano escolar do estudante. Então, eu chamo de indicadores de qualidade do PDI. Por quê? Eu tenho que encontrar esses indicadores no modelo pronto da minha rede, da escola, que fez lá um modelo, eu preciso encontrar esses 6 indicadores de qualidade. E aí a gente vai compreender como fazer o documento. E aí, pegando o gancho aqui da Silvia, que está falando assim, né? Aqui no Rio é PEI. O que a gente precisa entender para vocês saberem do que eu estou falando? Eu estou falando do documento que a gente elabora para o estudante na sala, que está na sala de aula no momento da escolarização. Por quê? Eu gravei essa semana, né? Quem quiser saber as diferenças com mais detalhes sobre PDI, PEI e PAEE, eu gravei uma live, foram quase 1h40 mais ou menos, falando de todas essas diferenças. A gente está falando de individualização do atendimento. PDI é Plano de Desenvolvimento Individual e o PEI é o Plano de Ensino Individualizado. Por que eu gosto de me referir a um único documento? Porque, gente, nós temos siglas demais, temos referências demais, tem informação demais. A gente precisa descomplicar a prática. E aí, quando eu chamo de indicadores de qualidade, são só 6, a gente facilita essa compreensão. Então, o primeiro, a gente já falou dele aqui, que é a história de vida. Então, eu preciso fazer uma história de vida desse estudante. O que é a história de vida? Eu chamo de identidade, que é conhecer o estudante. Pode ser uma anamnese, Ana Paula? Pode. É aquilo que eu levanto de informações a respeito desse estudante, do conhecimento prévio que ele traz, de quem é esse estudante, como ele chega, como é a relação com a família. Essas informações geralmente vão ficar fixas na escola. Então, essa é uma informação que você coleta ali no começo do ano, numa entrevista com a família. Ela não vai ficar totalmente estática, porque assim, ó, toda pergunta que você faz para a família tem que ter uma intenção. Então, se você não quer, se algo que você vai perguntar para a família, você não vai utilizar, então não pergunta, porque a gente precisa fazer o tratamento dessa informação. Eu preciso saber se lá na casa dele os irmãos rejeitam ele também, porque isso faz a diferença na sala de aula. Né? Então, essa informação é relevante para mim levar para a minha prática. Então, a história de vida, que é esse primeiro indicador, é todas as informações que eu possa coletar a respeito desse estudante. Pessoal, eu tô soltando uns foguetes aqui, acho que vocês estão ouvindo aí, né?
Ouvi, uai. O povo tá feliz com a live, gente. Que é isso? Eles estão Estou todos celebrando a contentes com a live. gente aqui. O segundo, a gente também falou que é o diagnóstico. Então, saber o diagnóstico é fundamental, faz parte do PDI. Não é o ponto principal, mas eu preciso dessas informações. Então, o que está no diagnóstico é importante para a minha prática, para eu saber, por exemplo, se eu posso desenvolver uma atividade física com ele mais intensa ou não, se ele tem coordenação motora, se ele tem possibilidade de desenvolver essa coordenação motora, ou se aquele diagnóstico, por exemplo, de paralisia cerebral, afetou todos os membros superiores e inferiores, ou só os inferiores, e ele consegue escrever mesmo com dificuldade. Então, é sempre importante, né, eu buscar informações do diagnóstico. E aí, depois que eu conheço esse estudante, que eu faço isso ali nos primeiros momentos, nas primeira semana, segunda no máximo, que esse estudante chegou na escola, eu vou fazer uma avaliação diagnóstica inicial. Eu vou conhecer, primeiro eu conheci o estudante, agora eu vou saber a respeito do acadêmico. Quem é esse estudante? Qual o nível de conhecimento ele traz? Qual o conhecimento prévio que ele traz acadêmico? Ele tem algumas informações que eu preciso saber sobre ele. Ele teve, por exemplo, quem é da educação infantil tem mais facilidade de entender isso, né? Então, às vezes, a gente tem ali a necessidade de trabalhar a coordenação motora com o estudante, e ele não consegue desenvolver, porque não desenvolveu habilidades pré-acadêmicas. Ou, às vezes, eu estou com um estudante que não compreende os processos e eu estou ali falando para ele assim, para toda a turma, gente, vamos abrir o caderno e copiar do quadro. E para alguns estudantes, que são as habilidades pré-acadêmicas, eu preciso dizer para ele, abra sua mochila, pegue o caderno tal, abra na última página em branco e copie o que está no quadro. Então, é uma informação direta que eu tenho que dar para ele de algo que parece óbvio para os outros, porque eles observam o todo e ele não. Então, olha quanta coisa a gente precisa observar. Então, se o professor não consegue fazer isso, o coordenador precisa estar atento a isso, né? Construir essa avaliação próxima disso, porque a partir daí eu tenho ponto de partida para o meu planejamento. Aí eu vou começar a fazer o planejamento. É nesse momento que começam as confusões, que aí as pessoas falam assim, não, a parte do planejamento é o PEI. Aí é o PEI do professor tal, 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 que junta tudo e depois vira um PDI. Eu prefiro chamar tudo de PDI ou tudo de PEI. Mas que a gente não gere essa confusão, porque isso vai trazendo mais dificuldade de compreensão do todo. Então, quando eu chamo, né, o professor, vamos falar do Fundamental 2, cada um vai construir o seu planejamento de acordo com a sua competência profissional. Se eu sou um professor do AE, eu não posso construir um planejamento do professor de geografia, de história, porque eu não tenho competência para isso, ou eu não estou naquela atividade. Se eu for um professor de geografia, eu não estou exercendo a função do professor de geografia. Né? Então, isso precisa ficar claro quando a gente vai para a sala de aula orientar os professores. Às vezes, a resistência de construir esse PDI é porque todo mundo acha que tem que construir tudo. Então, o professor acha que ele tem que, de geografia, acha que ele tem que construir tudo sobre tudo do aluno. O de matemática pensa a mesma coisa. Não, ele precisa dizer o que do conteúdo dele, a partir da avaliação que foi feita, esse estudante é capaz de compreender. Então, eu vou ter ali aqueles pontos de partida que eu fui buscando na avaliação diagnóstica, eu somo com o conhecimento prévio desse estudante, e aí eu pego o conteúdo que está sendo trabalhado naquele ano de escolarização, naquela série, naquela turma. E aí a gente vem, né? A gente está no planejamento, que é o quarto indicador, e a gente vem por o quinto, que é o monitoramento do aprendizado, que nada mais é que eu pegar tudo isso que eu estou desenvolvendo e verificar se está funcionando. Porque o que acontece? Um problema grande do PDI é o seguinte: a gente deixa para verificar o aprendizado só no final do ano letivo, quando eu preciso prestar contas desse estudante. E aí, gente, não tem mais tempo de fazer intervenção. Do contrário, por isso que o PDI é vivo.
E eu falo assim, ó, o PDI, ele é a centralidade da educação inclusiva. Se eu entendo isso, tudo que diz respeito à educação inclusiva sai do PDI. Eu estou conhecendo esse estudante, eu estou sabendo sobre o diagnóstico, eu identifico as dificuldades dele, o que ele não dá conta de fazer, o que ele consegue avançar, quais são as limitações dele. Olha, eu não posso dar uma atividade, e eu já vi professor regente, já falou muito para mim assim, olha, eu não aceito avaliar esse estudante com total, um estudante com limitação, comprometimento nos membros superiores, não escreve. Então, ele precisava, era um professor de língua portuguesa, precisava avaliar esse estudante. Ela falou: eu não aceito dar a mesma nota para ela que eu dou para a melhor aluna, porque a melhor aluna da turma escreve e ele não. Eu falo, gente, quanta crueldade, quanta falta de empatia, porque eu estou cobrando daquele estudante algo que ele não vai alcançar. Eu estou tirando, eu estou punindo ele por conta disso. Então, quando a gente está monitorando esse aprendizado, eu estou verificando, olha, ele está no sétimo ano, não está totalmente alfabetizado, né? A gente pode dizer que não sabe nada, né? Como tudo e o nada. É, em que processo ele está? No sétimo ano, de qualquer outro estudante que não tivesse um diagnóstico de deficiência, a gente ia parar para alfabetizar? Então, esse estudante também a gente não para. Então, eu preciso observar aquilo que ele tem de facilidade de aprendizado, talvez pode ser oral, ou eu posso desenvolver a comunicação alternativa com pictograma se ele não fala. Eu vou precisar conhecer esse estudante, mas o que eu quero dizer é que a gente precisa saber qual é a forma de, o meio de aprendizado desse estudante para usar isso como referência. Então, eu estou ali resistindo em dar uma nota para ele total, quando ele me respondeu exatamente o que eu queria oralmente, da mesma forma que o outro estudante com a melhor desempenho ele teve. E aí a gente começa a fazer comparações cruéis. E aí, algo importante, principalmente que a gente tem que construir em nós e também ensinar para as famílias, que a gente não faz comparação de um estudante com o outro. Eu comparo ele com ele mesmo. E aí eu vejo, é aí que eu vou lá chamar a família para contar dos avanços, porque olha, ele chegou assim, mas ele avançou, porque a gente trabalhou isso. Ou olha, ele não avançou, a gente fez o monitoramento do aprendizado ali, encerrou o bimestre e vimos que não funcionou as estratégias que a gente montou e vamos montar um novo planejamento. Então, tudo isso é o PDI, né? E aí a gente encerra com o sexto indicador, que eu chamo de qualidade. Eu fiz uma divisão pedagógica, né? Mas isso tudo transita entre si, que são as flexibilizações, as adaptações, ou é, como a lei brasileira de inclusão fala, né, que são as adaptações razoáveis, que é o considerar quais são as necessidades. Eu adapto o tempo, eu adapto a questão para esse estudante, eu mudo a forma dele me responder aquilo que todo mundo responde de outra forma, porque o processo avaliativo é diverso. Então, nós, como educadores, né, e vocês que são coordenadores, precisam entender esse processo com muita clareza para orientar os profissionais, orientar os professores do AE, os profissionais de sala de recursos também, né, que estão em todo esse processo, porque às vezes eles também não têm essa clareza, né? E aí eu falo uma coisa assim, né, só para fechar isso do PDI, às vezes a gente ouve muito assim, ah, mas as pessoas não me ouvem, o professor não me ouve, eu não tenho a atenção que eu gostaria de ter. Eu sempre falo assim, olha, nós vamos trabalhar primeiro com a compreensão. Então, eu não trouxe aqui para vocês o modelo, eu trouxe uma compreensão da estrutura que se encaixa em qualquer modelo que você tiver nas suas mãos. E aí a gente vai trabalhar para silenciar cada vez mais a voz dessas pessoas que falam mais alto de forma preconceituosa, e a gente vai trazendo para perto da gente aqueles que compreendem o processo, aqueles que entendem a importância do fazer, né? E mesmo que, olha, não vai sair perfeito na primeira vez, exige prática, né? Exige fazer repetidas vezes. Eu falo isso com os professores do AE, que às vezes falam assim: ah, o professor não me entrega o plano de aula deles porque ele fala que está tudo aqui.
E sabe por que que tá tudo aqui? Tá tudo aqui mesmo, gente. Porque ele repete isso ano após ano, bimestre após bimestre. Tá tudo aqui mesmo. Então, ele também tem que fazer um exercício de colocar de volta no papel, né? Então, é importante a gente compreender o outro, a posição do outro, né? Para a gente poder entender essa construção. Por isso que eu falo que a gente está falando de centralidade da inclusão. O PDI é essa centralidade, então não é o documento burocrático. O PDI é a construção, né, do acesso desse estudante ao processo de escolarização. Perfeito. Deixa eu ver. Ó, as meninas estão perguntando, tá faltando um. Depois vocês assistem de novo, senão não vai dar tempo da gente falar tudo. Vocês vão perder aqui muito conteúdo importante. Você assiste ali de novo, finzinho, você vai pegar as 6 aí direitinho. Mas olha o que eu Ó, quero falar aqui. ó, história de vida, diagnóstico foi certinho. Aí depois do diagnóstico vem a avaliação pedagógica, né, inicial, que é a sondagem, né, que a gente faz, depois o planejamento. Aí planeja, monitora e pensa nas adaptações. Faltou só o planejamento. Ana, demais. Ô, gente, então presta bastante atenção aqui numa coisa que a Ana falou e que talvez vocês não se atentaram. Cada um é cada um. Eu comparo eu comigo mesmo. Aquela ideia de eu comparar a minha grama com a do vizinho é a mesma ideia do aluno. Então, quando um professor chegar para você com essa ideia, você vai quebrar essa ideia falando com ele o seguinte, com todo carinho e delicadeza do mundo: eu jamais vou te comparar com outro professor. Você tem as suas individualidades, as suas forças e as suas fraquezas. E eu vou te comparar com você mesmo. O mesmo faremos com os nossos alunos. E se você tiver algum desafio, alguma dificuldade, eu sou sua coordenadora, eu estou aqui para te ajudar. Me peça ajuda. Então, essa comunicação, ela precisa ser afetiva, ela precisa ser respeitosa, mas ela precisa ser dita. Né? E quando você foi falando, eu lembrei de um professor nosso, lá na escola, ele é nosso professor de educação física e ele fez a formação de inclusão e ele se tornou um professor, assim, maravilhoso de apoio, assim, eu realmente, eu já falei isso inúmeras vezes para ele, ele sabe disso. Ele se tornou uma pessoa muito cuidadosa no trato com o outro. E ele recebeu um ano um aluno que tinha uma questão neurológica de um grande comprometimento, a ponto dele não conseguir falar, né? Então, ele se expressava de outras maneiras, mas ele não conseguia falar nenhuma palavra, zero. Ele chegou no fim do ano falando oi. Uau! E todas as vezes, ele esteve conosco do 6º ano até o ano passado, em que ele faleceu. Ele teve uma complicação lá e não resistiu. Ele estava com 20 anos, eu acho. Mas o ano que ele esteve com esse professor e todo mundo falava, mas ele tem que ficar lá embaixo porque ele fica muito agitado na sala. E eu vou trazer esse exemplo para vocês entenderem aqui. Dos dois lados vocês vão ouvir. Ele fica muito agitado em sala, ele não dá conta disso, ele não dá conta daquilo. Esse professor levava ele para educação física, jogava bola com ele. Ele levava para todas as excursões. Tudo que vocês puderem imaginar, esse professor de apoio fez com esse menino. Ele chegava, ele falava, chega, e bate aí, toca aí, e, né, assim, com as limitações dele, ele ia, tocava e ria e se divertia, e ele ficava numa alegria e numa agitação enorme. E todo mundo falava, vai fazer mal para esse menino. Foi o ano que eu o vi mais feliz dentro da escola. E chegou no fim do ano, ele conseguia, do jeito dele, embolado, mas ele falava, gente, aquilo para mim me emociona de um tanto. E por que eu trago esse exemplo aqui hoje para vocês? Para vocês entenderem que o professor, ele tem tudo que ele quer na mão. Então, dizer que o aluno, né, igual você estava exemplificando ali, que ele não se comunica, ele sabia o alfabeto inteiro, ele apontava o alfabeto, ele apontava os números, ele fazia conta, ele fazia um monte de coisa do jeito dele e numa potência enorme com as possibilidades dele.
E volto a dizer, por que desse exemplo? O professor que você tem aí vai conseguir construir o que ele quiser com o aluno que ele tem, mas ele precisa querer. Então, usem e abusem desse exemplo que eu acabei de trazer aqui para vocês, porque ele pode ser a porta de entrada para outros professores de apoio entenderem que eles também podem fazer a diferença por aí, né? E aí eu, né, te pergunto, Ana, assim, como que quando você escuta alguém dizendo que não tem jeito, o que que você traz de exemplo para mostrar e desconstruir essa ideia? Porque hoje, infelizmente, na educação a gente escuta muito isso, não tem jeito. Não, eu abri mão, né? Assim, são frases ali que, infelizmente, a gente escuta com muita frequência e eu, com o amor que eu tenho pela profissão, assim, eu sempre insisto em desconstruir isso quando eu escuto. Volto a dizer, com todo carinho, mas a gente tem que desconstruir, né? Como que você nos ajuda a pensar essa desconstrução? Eu acho que a gente tem que levar o outro a se colocar naquela posição, não, né, aquela coisa de trocar de lugar, mas de observar a necessidade do outro, né? Às vezes a gente tem dificuldade de aceitar porque o outro não fala como eu, porque o outro não se comunica como eu, ou não tenho paciência. Hoje a gente ouve o áudio no, no, no WhatsApp e nós esperando. Aí depois você tem que voltar para ouvir de novo, né? Então, assim, a gente tá nessa. A gente precisa parar um pouco para observar os outros, para compreender, né, a necessidade do outro, quem é o outro, onde que esse outro, né, está. É, e, e olha, eu vou falar para você, Raquel, tem algumas pessoas a gente não vai alcançar imediatamente. Eu já ouvi professores dizerem para mim assim. Eu lembro de um dia, você me fez lembrar de um dia que eu estava numa reunião, e aí a professora chegou assim, professora nova, ela chegou toda assim, né, agitada e falou assim: Olha, deixa eu te falar uma coisa, eu não vou participar dessa reunião. Ela falou exatamente assim comigo. Por quê? Quando eu fiz a minha faculdade, há 20 anos, eu ouvi que eu ia encontrar alunos bonitos, cheirosos, limpinhos e tal, e eu não ouvi nada sobre deficiência e tal, e era uma escola bem periférica, sabe? E aí eu falei assim, você encontrou esse aluno aqui na escola que você trabalha? Eu falei com ela, ela falou, não. Eu disse para ela, então você pode se retirar da reunião, porque eu não tenho nada para acrescentar para você. E aí ela saiu brava, né? Não deu meia hora, ela voltou. E ela falou assim: Nossa, eu refleti no que você falou e realmente acho que eu tenho muito que aprender. Eu falei: Se você não encontrou até hoje, você está esperando encontrar onde? Porque você não vai encontrar isso que você ouviu, não faz o menor sentido, né? As pessoas são diferentes, a gente vive realidades diferentes. E aí ela parou para refletir. Só que outros professores, por exemplo, já falaram para mim, né, como eu citei, desde que esse aluno chegou na minha sala, a minha sala era a melhor da escola. Talvez você já ouviu isso muito. Era a melhor desde que esse aluno chegou. Agora a minha sala já não é mais a melhor. Eu falo, olha, então está na hora de você questionar a sua capacidade de ensinar, né? Porque se você só consegue ensinar para os melhores, né, eu acho que a gente precisa mudar. E aí ela falou para mim assim, olha, eu estou perto de aposentar, não quero aprender mais nada. Eu falei, poxa vida, né? Que pena que eu não trabalho no setor de aposentadoria, senão eu ia acelerar seu processo. Falei assim para ela. E aí, eu, Eu amei isso. que me diz isso, sabe? É E tá muito assim, triste, né? entendeu? Então, assim, é o que eu falei, a gente precisa trabalhar. Sabe esse trabalho que você falou no começo de da gente sondar e conhecer as pessoas que estão na escola, os professores, de saber quem são, né? Aquela equipe que está ali. Quando a gente faz esse processo, que é muito bacana, acho que essa recomendação sua é excelente. O que que a gente percebe? Quem está e quem não está com a gente. E aí eu vou começar a trabalhar primeiro com quem está, porque o meu trabalho vai ser mais fácil. Porque se eu ficar dando murro em ponta de faca com um professor que pensa assim, que está só esperando o dia da aposentadoria, eu não vou conseguir. Eu encontrei com outros
muitos professores que também estavam esperando o dia da aposentadoria, mas felizes, radiantes, continuando fazendo aquilo que eles se propuseram a fazer quando decidiram trabalhar na educação. Então, eu preciso ir para o lado das pessoas que querem fazer. E, gente, olha, eu vou falar para vocês. É a maioria, mas a gente não consegue enxergar, sabe por quê? Porque a gente dá mais ênfase para o negativo. Para as pessoas que estão falando mais alto, para as pessoas que, né? E essas pessoas sempre são as mais violentas, as que fazem barulho, desequilibram uma reunião pedagógica, que querem bagunçar tudo, mas ela faz sozinha. Às vezes ela tá ali sozinha e ela desequilibra todo. Quando a gente começar a trazer para perto as pessoas que acreditam naquilo que a gente acredita, a gente vai começar a perceber que nós somos a maioria e a gente não percebia. Né? Então, é olhar para o outro lado, para as pessoas que a gente pode contar. Se eu tenho um gestor que eu posso contar, que está ali, que vai ele me apoiar nas ações que eu estou fazendo, naquilo que eu estou executando, a gente vai conseguir enxergar mudanças maiores do que a gente tentar fazer sozinho ou tentar impor. A imposição nunca ela é benéfica. Perfeito. Então, assim, busca essa parceria, busque conversar, né? Segue, assim, esses pequenos passos que a Raquel está propondo. Gente, isso é fantástico. A educação especial, ela segue esse princípio também dos pequenos Perfeito. passos. Pequenos passos, eles juntos, no final, eles somam muitos passos, porque eu preciso começar a dar o primeiro passo. Né? Ninguém consegue saltar 2, 3 degraus de uma única vez, né? Então eu preciso dar pequenos passos para subir uma escada ou para descer. Então é o mesmo princípio. Vai seguindo pequenos passos, vai trazendo pessoas, vai mostrando o resultado do trabalho. O que traz as pessoas a acreditarem no potencial da educação especial é ver o resultado do trabalho. Muitas vezes, né, a gente vai encontrar professores que não querem fazer, que só dá o braço para o estudante e anda com ele o dia inteiro na escola, a gente vai encontrar. Mas eu sempre falo assim, gente, eu não quero saber quem são. Sempre falava isso quando eu ia visitar uma escola e alguém queria me contar assim. Vou te mostrar, professor. Eu falei, não me mostra, porque eu não quero saber quem é essa pessoa. Não, porque eu preciso estar focado no que eu vim fazer e às vezes a gente toma isso assim né, de uma forma mais de sentir essa dor, então fala, não me conta, eu só quero trazer a mensagem, quero fazer com que as pessoas entendam a importância desse trabalho, a importância de fazer, a importância de caminhar, de seguir esses pequenos passos. E aí sim, né, o que a Glaucia está falando, ninguém solta a mão de ninguém, é a gente caminhar, vamos caminhar passo a passo, e aí a gente vai conseguir quando você assustar, você fala assim: Uau, não percebi que tinha tantas pessoas dispostas a fazer. Né? Eu acredito que o mundo não está perdido. Né? Estamos apenas separados, né? A gente só precisa se juntar. A gente só não nos conhecia, né? Eu não conhecia muitos de vocês e agora a gente se conhece, né? Eu me conectei com a Raquel há quanto tempo e agora a gente se conecta uns com os outros e a gente vai perceber que nós somos a maioria. Então a gente é só não dar voz para quem fala mais alto, né? E pratica a exclusão. Perfeito. Eu gosto muito, e você usou isso várias vezes aqui na live, eu gosto muito de ir na base da pergunta, né? Então, quando você sentir que algum professor está excluindo alguém ou alguma coisa do tipo, pergunta para ele, né? Você está excluindo por quê? Isso está acontecendo por quê? Em que isso vai te trazer um benefício ou alguma coisa melhor, né? Alguém aqui em cima não consegui ver quem era, mas alguém perguntou: e quando o professor não quer ter o aluno em sala? Você precisa fazer essa pergunta para ele. Não é para a gente, é para o professor. Por que você não quer ter esse aluno em sala? O que está te levando a não querer? Volta. Quando a gente volta a pergunta para lá, a gente começa a construir uma percepção. E foi exatamente isso que a Ana fez com a pessoa que não queria estar ali aprendendo. Então, né? Então vai com Deus, né? Assim, a ideia, gente, é que as pessoas que estão ali do outro lado do contra comecem a perceber o quanto elas estão se fazendo mal. Não é para mim,
é para ela, entende? Uma pessoa que vai ali do contra, ela vai do contra achando que ela tá me afetando. Não, ela tá se afetando. Eu vou embora de lá do mesmo jeito, feliz do mesmo jeito, com a minha família maravilhosa do mesmo jeito, construindo as coisas que eu acredito do mesmo jeito, estudando muito do mesmo jeito. Quando a gente vai entendendo que não é com a gente, é com Uhum. a própria pessoa, a gente começa a Não, é desconstruir, perfeito. né? A gente começa a desconstruir a ideia de que o mundo está contra nós. Não, ninguém está contra nós, não. Então, esse professor que está com esse comportamento de não querer ter um aluno dentro de sala por alguma razão, é um problema dele com ele mesmo. E ele E precisa às vezes, entender. gente, sabe o que eu aprendi? Às vezes é preconceito mesmo, declarado, mas às vezes não é. É a forma dele reagir ao desconhecido. Então, cabe a nós dizer para ele assim: olha, é, como alguém falou aí, ninguém solta a mão de ninguém, nós vamos nos ajudar. Aquilo que você precisar, vamos buscar, né, informação, vamos buscar formação. Né? É necessário ter formação continuada, é necessário formação em trabalho, é necessário que as reuniões pedagógicas falem de inclusão. Esse estudante não pode ser citado só no final do ano, na hora que precisa encerrar o ano letivo e fechar ali o, o ano escolar, né? Então, precisa falar de inclusão o tempo todo. Né? Eu vejo um lado positivo que a pandemia trouxe, é que o que eu achei que ia se tornar mais invisível, inverteu. A escola começou a enxergar mais as estudantes com deficiência e as suas necessidades. Né? Então, assim, hoje eles estão mais vistos, estão sendo mais notados, e esse desconhecido não é fácil, gente. A gente encontra grandes dificuldades. É só a gente lembrar de quando você formou na faculdade e você chegou na sala de aula e falou assim: ah, mas ninguém ensinou isso. Né? A gente chega lá e quase ouve assim um se vira quando não houve, né? De fato, um se vira. Agora você está formado, tem que se virar. A gente, muitas práticas, a universidade ainda não trata disso da forma como deveria. Então, existem muitos campos que precisam aperfeiçoar. Né? Então, às vezes, a rejeição desse professor por ele não saber lidar. Mas quando a gente tem uma escola que fala mais sobre a inclusão, que traz esses assuntos mais à tona, que promove formações continuadas, que promove discussões, né, que mostra potenciais. Eu gosto muito de trazer isso, de potenciais, quando a gente encontra professores que não acreditam, eles precisam ver, precisam enxergar alguém que venceu aquilo que eu acho que não é possível. Né? Então, eu acho que a gente aqui em Minas, eu não sei se você conhece o Dudu do Cavaco, mas eu adoro usar o exemplo dele. Né? É um jovem com síndrome de Down que a gente tem aqui, que assim é um exemplo, toca mais de 7 instrumentos musicais diferentes, tem dificuldade na fala, mas ele toca, ele sabe ler partitura, coisa que eu não sei. Todo ano eles fazem um evento com grandes artistas aqui em Belo Horizonte, e faz um concerto, uma coisa incrível, primorosa, e ele está ali, sabe, mostrando todo o potencial, e aí, quando eles contam nas palestras, eu acho engraçado que às vezes eles falam assim, ah, essa música agora vai dedicada ao médico, que falou que ele não ia avançar muito, que ele não ia aprender, que não ia ser capaz de muita coisa. Né? E aí ele está ali no meio de grandes artistas tocando um instrumento que foi aonde ele tinha facilidade. Presta atenção, ele não tem facilidade de decorar o alfabeto, outras coisas, mas ele decorou uma partitura, então existe um potencial que não foi valorizado, né? Então, é, é muito importante a gente ir considerando isso, né? As necessidades que os professores têm, que nós, adultos, temos de lidar com isso. Né? Quantos de nós não tivemos um colega com deficiência na sala de aula, ou a pessoa com deficiência era o estranho, o esquisito, né? O que não se relacionava, que era metido, e às vezes é porque ele tinha ali uma dificuldade de relacionar que vinha de uma deficiência que não foi diagnosticada no tempo certo. É É, do verdade. Dudu Cavaco.
Isso mesmo. Ele é lindo, né? Assim, eu conheço ele pessoalmente de alguns eventos, tal, mas eu Acho que você vai conheço. estar no evento, já esteve, no evento que ele vai estar. Vou estar em outros que ele tá também. Então, é isso que eu ia falar. A síndrome de Down, ela tem essa potência, né? De ter alguma veia em que vai muito bem, igual um autista, por exemplo, né? Assim, então, Exatamente. é muito legal isso, da gente pensar quais são as potencialidades de cada uma das necessidades que estão sendo atendidas dentro da escola. E é o que a Ana estava falando aqui no meio, né, da nossa conversa. É conhecer a fundo as necessidades que estão sendo atendidas ali. Aí algumas pessoas podem me dizer, mas às vezes nem o próprio aluno entende. Ok, então vamos entrar junto com as famílias para ver se existem algumas terapias, alguma questão para que essa criança comece a ter a compreensão. É a troca, né? E esse papel não é só nosso, esse papel é coletivo. Mas entendam, gente, entendam uma coisa, é uma construção, não existe regra para tudo pronto. Vocês precisam ir construindo, lendo, pesquisando, estudando juntos, para vocês alcançarem, para vocês conseguirem, senão vocês não vão, né? Vocês vão se perdendo ali dentro dos desafios mesmo que a gente tem no dia a dia e que a gente é engolido se a gente não parar. Né? Precisa parar, precisa refletir. Eu sempre falo isso, chegou de noite, põe a cabeça ali no travesseiro, pensa o que deu certo, o que deu errado, faz um peso ali de tudo que precisa ser melhorado para o próximo dia. E isso vale para para o nosso profissional, não é só para o pessoal. Né? Ninguém cresce sem se permitir crescer. É o que a Ana falou da pessoa lá que está querendo aposentar. Em contrapartida, e eu sei que eu posso falar aqui, a gente tem pessoas como o França, que foi nosso professor de língua portuguesa por 25 anos na escola, e ele aposentou e não queria gente. Eu não sei quantos anos o França tá, mas assim, ele era um professor potência de língua portuguesa que dava aula para o ensino médio e ensinava os meninos a arrebentarem nas notas do Enem. E ele aposentou no último dia de aula, os meninos chegaram, só para vocês entenderem, os meninos chegaram na nossa sala lá da coordenação, falou, a gente pode fazer uma festa para o França? Eu falei, claro que pode. Aí o França chegou para mim um dia antes, sem saber que ia ter a festa, chegou para mim e falou assim, ó, você avisa os meninos que eu não quero festa não, porque eu vou dar aula. Eles não vão ficar sem aula. Eu falei, pode deixar, França, tá combinadíssimo. E aí ele brigou tanto comigo, eu avisei, eu tinha que dar aula. Eu falei, você pode me dar o conteúdo que eu falo com eles no dia seguinte, mas você vai para sua festa, você tem que comemorar, você tá aí firme e forte dando aula. Então, assim, são os prazeres que cada um encontra. E eu já tive um professor uma vez, e aí serve para a gente ir encerrando aqui, que eu falei um dia para ele, ele falou, mas é novo, o menino não devia ter nem 30 anos nas costas. Virou para mim e falou, mas eu não sei o que eu faço com eles. Eu falei, olha, eu acho que você tem que pensar o que você faz com você, não é com eles. Talvez você não esteja feliz onde você está e tá tudo bem se você não tiver. Encontre o que te traz felicidade, onde que seus olhos brilham. Vou encontrar amor no que você faz, que você vai ter o resultado que você deseja. Ele ficou me olhando com uma cara assim, mas assim, ele ficou passado com a minha fala. Mas era tão nítido que ele estava ali infeliz, era tão nítido que ele não fazia o que ele queria, né, que o desejo dele era estar em outro lugar. Eu só mostrei para ele, um mês depois, ele foi fazer outra coisa. Mas pelo menos ele enxergou. Mas tem pessoas que não enxergam. Né? Então, mostrem para os professores de vocês que eles têm a faca e o queijo na mão, que eles podem fazer o melhor dos melhores mundos dentro da sala de aula deles com amor, dedicação, paixão, que vai dar certo. Ana, tem 1h20 que a gente está Uau, falando. Que que delícia. delícia, né? Que tá esse nosso bate-papo. Eu nem vi a hora passar. Nem eu. Eu que olhei agora aqui, porque eu falei, deixa eu ver que horas são. E eu olhei para cima, 1h20. É muito bom
te escutar e eu tenho certeza que quem está aqui ainda não te segue vai começar a te seguir hoje, porque assim, você realmente, desde que eu te conheço, há quase 15 anos atrás, que você realmente fala de inclusão na prática, né? Assim, não somente aqui nas redes sociais, mas nas escolas. Então, isso é maravilhoso. Entender esse chão, entender como que isso funciona na prática é muito importante. E a gente tem que ser muito grata a pessoas como você, assim, que falam de assuntos que são pouco falados, né? Porque ninguém vai começar a entender de inclusão se não estudar realmente, né? Não tem outro jeito. A gente precisa conhecer, a gente precisa estudar muito, né? E eu sou muito grata. Ó, o povo tá perguntando no seu Instagram. Pega o meu topete aqui, ó, Ceissa. Você não vai sair da live. Você só vai pegar meu topete, vai clicar nessa setinha e você vai clicar ali em seguir, você vai ver o Instagram dela. Mas é inclusão na prática, tá bom? Isso. Gente, eu acho assim, olha, quando eu cheguei na educação especial, né, há quase 20 anos, eu entendi o quanto era difícil falar desse tema, porque é bem delicado todo o assunto, né? Então, eu tento trazer aquela compreensão que eu tenho da educação especial, do mundo, né? Todas as conexões que eu faço, tornar mais fácil, de fácil compreensão, aquilo que às vezes é pesado, né? Às vezes não é fácil, a gente vai encontrar dificuldades, mas se a gente não se dispor ao aprendizado, a conhecer novas coisas, a se desafiar, né? Porque às vezes o professor que está ali dizendo que não quer, porque ele está com dificuldade de se desafiar, porque é um desafio muito grande para ele, ele não sabe como lidar com aquilo. Então é importante a gente estar em constante aperfeiçoamento, buscando, né, esse conhecimento. Eu acho que foi muito bom, né, me conectar de novo com você, Raquel, né, assim, tão de pertinho. E tô aqui até pensando numa coisa, ó, gente, eu não sei quantos de vocês são daqui de Belo Horizonte, da região, mas que tal a gente fazer um evento ao vivo, juntas? Perfeito, já vamos começar a combinar isso daí. Eu super animo e tenho certeza que dará muito certo. Que o Já, ó, papel de coordenador é fundamental. Ó, o coordenador é o elo entre todas as pessoas da equipe pedagógica, né? Então, quando a gente pega o papel do coordenador, se ele não entende da educação especial, ele vai achar que ele não tem responsabilidade com o estudante, porque ele vai achar que ele é à parte, vai achar que a sala de recursos não é responsabilidade dele se está na escola. Ó, gente, tem gente do Brasil inteiro, que legal. E aí, a gente, enquanto supervisor, não tem que fazer de tudo. Eu preciso ter intenção, preciso fazer o meu trabalho com intencionalidade. Então, qual que é a minha intenção? Conectar todos os setores da escola ao pedagógico, né? Então, trazer essa conexão para cada uma das áreas, conectar o professor da sala de aula que não se conecta com o professor do AE, conectar a direção com aquela família, conectar o professor com a família e conectar todo mundo com todo mundo, cada um dentro da sua competência profissional, sua competência ali de fazer pedagógico, né? E aí, a partir disso daí, a gente vai unir, né? A gente vai conseguir fazer com que a escola seja um lugar mais agradável, um lugar de relações. Eu acho que algo que se perdeu muito e que a educação especial ela traz essa necessidade é que as pessoas se conectem mais. É, não dê mais aula de porta fechada, sabe? Que busque a ajuda do outro, que se conecte com o outro, que busque referência. Às vezes, o estudante tem mais facilidade na língua portuguesa do que na matemática, e eu posso saber que estratégia o outro colega está usando para se conectar com aquele estudante. E às vezes nem deficiência ele tem, mas eu consigo fazer essa articulação. Então, gente, o papel da coordenação, eu acho que assim como o PDI, a centralidade da inclusão escolar, a coordenação é
centralidade de todo o trabalho escolar. A coordenação é essa conexão toda que precisa ter com todo mundo. É verdade, eu penso isso também, assim, é esse elo mesmo, né? Olha, eu super animo esse evento presencial e a gente vai combinar, isso vai acontecer. Vocês fiquem de olho aí no meu perfil, no da Ana Paula, que vai acontecer com certeza absoluta. E só complementando para a gente encerrar aqui, quando você fala, né, desse medo, eu sempre falo que é o desconhecido assusta, né? Tudo que eu não sei o que, que eu vou encontrar, eu assusto. Igual num casamento, a gente casa a primeira semana, é uma catástrofe, né? Assim, pelo menos aqui foi. Eu não sabia onde que estava nem a panela que eu mesma tinha comprado e colocado no armário, porque eu achava que eu ainda estava na outra casa. Né? Tudo é uma adaptação. É o arroz que não sai como você queria, é o feijão que não dá certo, é a carne que você queria que ficasse igual a da sua mãe e não ficou. Então, tudo é novo. E todo novo é difícil, é desafiador, igual quando eu comecei na coordenação, igual quando eu troquei de escola, igual quando tudo que a gente faz pela primeira vez. Então, lembrem-se que trazer para o professor o conhecimento faz com que esse medo, essa resistência, essa insegurança vá sendo quebrada devagarinho. Ninguém vai mudar da noite para o dia e ninguém vai começar a entender 100% de tudo também da noite para o dia. Então, é um processo de construção. E aí sim, com essa construção, você vai angariando fundos para o seu professor que você achava que é resistente e não é, ele só tem medo, ele vai parar de achar que ele não dá conta daquele aluno na sala e vai começar a dar conta. A ideia é essa, né? Assim, vai na leveza que vai dar certo e a gente vai construindo uma escola mais saudável, né? Com melhores resultados a partir de uma comunicação mais transparente, mais efetiva, mais leve, com menos embate. E vocês vão, com certeza absoluta, encontrando um lugar ao sol aí na sua escola, tenho certeza. Depois vocês contam aqui para mim, para Ana, se a gente falou ou não falou verdade para vocês, né, Ana? Verdade. Ó, Eu quero saber. Que é importante, né, a gente ter essa conexão. Conta mesmo pra é gente. verdade, eu fico muito feliz quando alguém me procura e fala: Nossa, eu fiz isso assim assado e deu certo. Eu falei: Tá vendo? Eu falei, que bom que deu certo. A gente fica muito feliz de ver quando vocês alcançam os resultados que a gente propõe, né? Porque são ideias, eu não estou falando que tem que ser, são só ideias. A Ana também, né? São ideias nossas de uma trajetória que deu certo desse jeito, por isso a gente compartilha. E quando não deu certo, a gente compartilha também para vocês saberem que por aqui não deu certo. Então, não tenta talvez desse jeito, pode ser que também não dê, né, Ana? Ó, Beleza. muito obrigada por ter aceitado o convite, por ter se disponibilizado por esse tempão todo. Gente, ficou com a gente aqui até agora. A gente fica muito grato, muito feliz e que a gente consiga ter esses momentos mais vezes e quem sabe aí esse ano já sai esse presencial com quem possa estar aqui conosco, mas a gente vai divulgando com carinho aí para vocês poderem se organizar, tá bom? A gente vai deixar a live salva para que vocês consigam assistir sem se preocupar, revejam aí várias vezes, vai estar no meu perfil e no da Ana também, para vocês poderem assistir sempre que necessário. Tá bom? Ana, mais uma vez, gratidão por ter aceitado esse convite, foi muito bom para mim. Eu senti muito bem de prosear de novo aqui com você, relembrei um monte de coisas boas, foi muito bom para mim. Foi mesmo. Ó, gente, muito obrigada. Obrigada pelo carinho, né? Pelas mensagens que eu tô vendo aqui. Me coloco à disposição de vocês, né? Para o que precisarem. Pode chamar no direct, pode chamar que a gente conversa, né? A gente está aqui para conversar, para ajudar, para fazer mesmo a inclusão acontecer, né? Para colocar essa inclusão na prática. E aí, eu queria só deixar uma mensagem final. Quando você estiver pensando
no trabalho que você está fazendo com o estudante, pense em um estudante de cada vez. Da mesma forma como você constrói cada passo de uma vez, pense em um estudante de cada vez. E aí, quando você olhar, você vai ter mudado a vida não só do estudante, você muda a vida dele, da família dele, da geração dele. Você tira ele de uma situação de total desconhecimento, às vezes, né, de falta de acesso, você coloca ela num outro lugar de acesso, de conhecimento, e aí você proporciona que essa criança, esse jovem, esse estudante tenha a sua geração transformada, porque a ignorância pode ter vindo até ali, mas a partir dali ele tem conhecimento para ele passar para frente. Né? Então, assim, pense nisso quando você muda a vida de uma criança, você muda a vida dela e da geração que vem depois dela, que está em volta dela. Né? Então, sempre venha com esse pensamento na hora de trabalhar com os estudantes, com ou sem deficiência, né? Que tenham necessidades educativas especiais. Né? Pense sempre nessa mudança de vida que você pode causar, né? E você de fato vai fazer algo que vai ser transformador. Às vezes a gente não vê, né? Como a gente aqui na live, que a gente. Eu só estou enxergando a Raquel, mas a gente sabe quantas pessoas estão sendo alcançadas, né? Mas a gente não está vendo essa transformação que vai acontecer. Então, que vocês pensem nessa transformação em algo que vai reverberar no mundo. Por isso que eu acredito tanto que a educação inclusiva muda o mundo. Porque ela vai chegando nas pessoas de um em um. Então, vocês que me ouviram, que ouviram a Raquel, vão trazendo isso para dentro de vocês, depois vão colocando para fora e mais pessoas vão alcançando. E a gente vai alcançar um grande número de pessoas com essa transformação que eu sozinha acredito, mas que alcançou vocês agora nesse momento. Que lindo. Né? É isso. Ai, que lindo. Amei. A gente vai plantando essa sementinha, gente. Pega essa sementinha e vamos plantar nesse mundo todo aí do Brasilzão afora para a gente conseguir realmente alcançar todos esses lugares, porque o nosso Brasil é um mundo, né, de gente. Então, vamos conseguir, eu tenho certeza absoluta. A gente vai plantando essa sementinha para essas famílias, para esses alunos, para todo mundo conseguir se transformar dessa maneira tão linda que a Ana acabou de dizer aqui. E depois Gratidão, volta e Ana. fala pra gente, né? Gratidão enorme, viu? Muito Gratidão. obrigada mesmo. Ó, beijo enorme em todos vocês. Vou salvar essa live para que vocês possam assistir também, tá bom? Beijo, gente. Beijo, Ana. Muito obrigada. Tchau. Obrigada a vocês. Tchau, tchau.